Vamos para a informação desportiva, a primeira edição do Jornal de Desporto com o Bem-vindo Neves. Bom dia, bem-vindo. Destaque naturalmente para a seleção cabo-verdiana, a seleção feminina de futebol que joga hoje à tarde no Estádio Nacional. É verdade. Bom dia, futebol feminino. Mais um dia de jogo da seleção nacional. Duelo com a Nigéria a partir das 4 da tarde. Vamos estar a conversa também com o quarentão Chibaka, jogador do Boa Vista da Praia, que ainda no fim de semana fez um grande golo. Destacamos também o Campeonato Nacional Individual Absoluto de Xadrez, que decorre em Santo Antão. Hoje é dia da quarta ronda. Cinco dias depois, mais um duelo entre Cabo Verde e Nigéria em futebol feminino. A seleção nacional recebe as Super Águias para a segunda mão da última eliminatória de acesso à Copa Africana das Nações. Depois da derrota 5-0, sofrida na passada quinta-feira em Abuja, Cabo Verde quer hoje deixar uma boa imagem perante o seu público. A capitã da seleção nacional, Varsenia da Luz, diz que a equipa não ficou destruída com o jogo da primeira mão e vai com muita força para o embate de hoje. Disposição do grupo com alegria, motivado, porque não tem mais um jogo, não sabia que não saí derrotado, que é o primeiro jogo, mas nunca saí destruído. E não tem que nos cabeça levantada e que moral, pensamento positivo. Pode dizer que não saí destruído, o que é bom querer dizer que a equipa tem que querer discutir, bem que dizer eliminatória, porque é mais difícil, mas pelo menos discutir jogo. Exatamente, sim, cada jogo é um jogo, mas como dizer, não saí derrotado, mas nunca saí destruído. Não bem ali de preparar e corrigir nos falhas que não dá, não ter certeza e não acreditar que eu não consegui fazer muito mais melhor ali na casa e mostrar aos povos também que eu não estou ali para bem lutar para mais um desafio que não tem. Muito otimista, Varsenia diz ter certeza que a equipa nacional vai estar muito melhor no jogo de hoje e garante que se vai ver um Cabo Verde com mais intensidade. Corrigir onde é que não foi nos falha naquele primeiro jogo e aquela assim. Nós moral está lá de cima, não estou motivado e bem preparar para o próximo jogo. Tenho certeza que eu não tenho fazer melhor do que foi lá na Nigéria. E o que é que o Tchak não pode melhorar em relação àquele jogo lá na Nigéria? Mais intensidade não tem que melhorar e agressividade mais ainda também que lá, que não tem que pôr mais na nós. Esperar tudo que era apoio de nosso povo sempre, não de contar que seja apoio. Varsenia da Luz, defesa, capitã da seleção nacional, joga no Seven Stars. Ela diz contar com o apoio dos cabo-verdianos, uma mensagem reforçada pela avançada Evi Pereira. O futebol feminino tem crescido bastante e para quem não cresce cada vez mais, não precisa de mais apoio e mais incentivo. Que pessoas refletem sim sobre o resultado que não teve na Nigéria, mas que acima de tudo pessoas apoiam. Para Mori, não só num processo, nossa equipa é recente, mas apesar de ser recente, tem estado a dar uma boa resposta e o jogo contra a Libéria foi prova disso. Não está espera tudo pessoas na campo de Eugênio Lima e praia todo, Ilha de Santiago todo, pessoas que podem bem para que a gente preguiça, para fazer um esforço, para bem campo, para modo só se não pode progredir, não pode dar passo maior, para modo sempre a hora que buta julga perante público é diferente, buta a gente mais motivação, buta a gente mostrar em casa, buta a gente uma pessoa que te apoiou. Então aquilo é importante no futebol feminino para aquele que é crescimento de futebol feminino, não só na Cabo Verde, mas também no mundo inteiro. E os adeptos podem deslocar-se com todo o entusiasmo para o Estádio Nacional, porque uma coisa é certa, vão ver entrega e espírito de compromisso por parte de cada jogadora. Na todo jogo, pessoas podem esperar trabalho, muito trabalho, para marido trabalho, acompanhado de talento, te supera, tinha obstáculos e só seguinte acredita, mas não está bem mais longe. De mim sempre é um compromisso dentro de campo com a nação. É responsabilidade e acima de tudo deixa tudo em campo para modo todo atleta que está chamado para seleção e tem que chegar ali para honra esse símbolo que não está carrega na peito, que nesse caso é símbolo do nosso país. Evi Pereira nasceu e cresceu no bairro de Eugênio Lima, deu nas vistas em equipas como Black Panthers e Seven Stars da Praia.
Depois seguiu para Portugal. Jogou inclusive no Benfica, hoje atua no Racing Power, é uma das jogadoras referência da Seleção Nacional. Nos seus 5 anos de existência, a Seleção Nacional Feminina de Futebol vai para o seu 17º jogo. A Nigéria é, até agora, a adversária mais poderosa que Cabo Verde já encontrou em todo este percurso. Desde 2018, a seleção comandada por Silvéria Nédio já ganhou 7 jogos, perdeu 9 e empatou 1. Já marcou 24 golos. Silvéria Nédio, que está à frente da seleção feminina desde que foi criada, pede ao povo cabo-verdiano para ter orgulho desta equipa. O povo de Cabo Verde está orgulhoso de nós, sim. Para Modi, está dentro da Nigéria, enfrenta aquela poderosa equipa lá, é a equipa que tem muita coragem. Então, nós estamos num processo de ter coragem, de prender. A nós não está ganhando a equipa naquele processo, ali a equipa está ganhando. Não está sofrendo goleada, a nós também não está goleada. Tudo está passa para o processo de futebol e é normal. A mim tem cara normal. Para monta pensa, mas nos bons anos de vida, amanhã é futebol de toda maneira. Então, em mim, que é mais grande da equipa, tem motivação para andar, mas futebol é sim. Ora tu tomas, ora tu levas. Selecionadora nacional de futebol feminino Silvéria Nédio, na antevisão do jogo da segunda mão da eliminatória com a Nigéria, que o jogo está marcado para hoje, a partir das 4 da tarde, no Estádio Nacional, com relato aqui na Rádio de Cabo Verde, emissão especial meia hora antes, portanto, às 15h30. O capitão do Boa Vista da Praia, o meiense Chibaka, esteve em grande destaque no último fim de semana ao marcar um grande golo que desbloqueou o jogo com os travadores, partida em que os achadrezados viriam a vencer por 2-0. O experiente médio, que aos 40 anos continua com grande capacidade física, foi considerado o melhor em campo. A RCV, Chibaka, diz que o golo foi um momento de inspiração e deixa um conselho aos mais jovens. Foi mesmo a intenção. Momento de inspiração, mas foi mesmo com a intenção. Sim, nosso objetivo é jogar jogo a jogo e sempre com foco na 3 pontos. Até quando tem Chibaka na Estádio da Várzea? Chibaka sempre está disponível na Estádio da Várzea, eu não quero estar. Me dedico a futebol, então leva mesmo a sério. Então espero também que tu jovem também te dedique, mora em mim, te leva futebol com mais seriedade, para bem mais para frente. O jogador natural da Ilha do Maio está há várias temporadas ao serviço do Boa Vista, é um dos mais velhos do campeonato, a par de Cadu, defesa do Sporting da Praia, que já tem 43 anos. O clássico entre Boa Vista e Travadores marcaria também a estreia do internacional cabo-verdiano Yannick Stopira com a camisola xadrezada, mas acabou por não acontecer. O treinador Edvaldo Cardoso explicou os motivos. Não, Stopira tinha uma autorização que tinha que chegar de parte de FIFA, que ele é um jogador de saber de futebol profissional, então tudo de documentação que estava disponível para Stopira e está apto para jogo. Não te acredito, mas sexta-feira sim, ainda foi essa estreia. Edvaldo Cardoso e antes Chibaka, ouvidos pelo Elvis Neves. Stopira esteve no relevado com os companheiros da equipa a dar alguns toques na bola, mas depois seguiu para os balneários e viu o jogo da bancada. Ele que depois de mais de uma década no futebol internacional está de volta à base. Ele que deu nas vistas antes de sair para o estrangeiro. Deu nas vistas no Sporting da Praia, agora regressa, mas para representar a formação do Boa Vista. O Campeonato Nacional de Xadrez Individual Absoluto, que está a acontecer na Ponta do Sol Santo Antão, entra hoje no seu 3º dia. Ontem foi dia de ronda dupla. Na parte de manhã disputou-se a ronda 2 e ao fim do dia a 3ª ronda. O destaque foi o duelo entre Gil Teixeira e David Mirula, conforme nos conta o presidente da Federação Cabo-Verdiana de Xadrez. A ronda da manhã trazia-nos o aliciante de colocar frente a frente Gil Teixeira e David Mirula, partida que seria uma reedição da final da Taça de Cabo Verde deste ano, disputada em São Salvador do Mundo no passado mês de junho. Mirula, de pretas, acabou por levar a melhor, tendo-se assim desforrado da derrota sofrida na Taça de 2023.
As outras partidas da ronda matinal não nos trouxeram surpresas, o mesmo acontecendo com as partidas da ronda número 3, que chegou já ao fim do dia de ontem. Francisco Carapinha, ele que faz o ponto da situação no que se refere à classificação ao fim de 3 rondas. Após 3 rondas, os mestres FIDE e mestre internacional Diogo Alho e Mariano Ortega, respectivamente, comandam isolados a classificação só com vitórias, ou seja, com 3 pontos. Isolado na terceira posição, com 2,5 pontos, está David Mirula. Luís Barros e Célia Rodrigues, ambos com 2 pontos, encontram-se na 4ª e 5ª posições. Segue-se António David Anos com 1,5 ponto e Zé Carlos Vaz com 1 ponto. Na cauda da tabela, e ainda sem pontuar, encontra-se o vencedor da segunda Taça de Cabo Verde, Gil Teixeira, acompanhado de Brian Silva e de Kellen Santos. O campeonato nacional individual absoluto de xadrez que começou no domingo na Ponta do Sol. Um dos jogadores mais cotados do campeonato é o campeão nacional Mariano Ortega, ele que espera uma competição difícil. Este ano a federação reuniu uma nómina muito forte e como temos Olimpiada em Hungria, acho que vai ser muito, es decir, el nivel de los jugadores va a estar máximo, pues todo el mundo quiere ficar en aquela situação de jogar Jogos Olímpicos e representar o país. O representante de Santo Antão, Kelim Santos, quer fazer o melhor possível. Esperar é bom resultado, até. De toda maneira, ele está representando os colegas na área, representar Santo Antão. Então, acreditar que tem alguma coisa para mim, disse que me buscar. É a primeira vez, muito contente. Deus sabe o que é que te conheci. 2 dos xadrezistas deste campeonato nacional, ouvidos pela Teresa Pinto, campeonato nacional individual absoluto de xadrez, vai prosseguir na Ponta do Sol para já. Hoje vamos ter a 4ª ronda com os jogos a começarem logo mais a partir das 7 da noite. Fecho este jornal a falar da NBA e uma tragédia, um adepto que morreu durante o encontro entre os Sacramento Kings e os New York Pelicans, jogo em que os Pelicans venceram por 127-117, mas ficou marcado este desafio por um episódio trágico. Um adepto morreu durante o primeiro quarto do jogo. Em comunicado, os Kings referiram que os serviços de emergência ainda tentaram reanimar o adepto, mas sem sucesso. Então, esta tragédia que aconteceu já esta madrugada com a morte de um adepto no jogo em que os Pelicans venceram Kings por 127-117. Passam agora 14 minutos das 8 da manhã, concluída esta primeira edição do Jornal de Desporto, provavelmente bem-vindo, primeira e única, uma vez que logo mais à tarde vamos ter uma emissão especial para acompanhar este jogo da Seleção Nacional de Futebol Feminino. É verdade, o jogo é às 16 horas e nós... Precisamente na hora habitual do jornal. Exatamente, e estaremos em antena meia hora antes, pelo que... o Jornal de Desporto, digamos, fica incluído nessa emissão. E estás otimista em relação a este jogo da segunda mão com a Nigéria? Ontem, Carlos, a selecionadora nacional Silvéria Nédio dizia que não alimenta ilusões, se bem que fez uma ressalva que sempre no futebol pode haver surpresas, mas estamos a falar de uma seleção gigante que é a Nigéria. A Nigéria tem tido presenças consecutivas na Copa do Mundo há muitos anos. Ainda nesta Copa eliminou seleções europeias, por exemplo. É campeã africana por mais de 10 vezes. E nós, Cabo Verde, tem uma seleção que começou ainda há dias, em 2018. São 5 anos. Isto, olhando para um ser humano, é
é um bebê a nossa seleção ainda, não é? Portanto, há que ter tudo isso em conta. Não acredito sinceramente, pelo poderio da seleção da Nigéria, não acredito que Cabo Verde possa discutir. Há uma expressão interessante da nossa capitã, Varsénia, da Luz, que dizia, nós perdemos, fomos derrotados, mas não fomos destruídos, ou destruídas neste caso. Muito lúcida a Varsénia, aliás, tem um discurso sempre muito consistente e disse isso mesmo, perdemos 5-0, mas não estamos destruídas. Acredito que a vitória de Cabo Verde passará por conseguir discutir pelo menos o jogo, mas ganhar a Nigéria será muito, muito difícil, porque é uma seleção que está num outro patamar, conforme já disse. É uma seleção que está praticamente em todos os mundiais de futebol feminino de forma consecutiva. Aliás, é número do ranking, e Cabo Verde só entrou este ano para as eliminatórias da qualificação para a diferença é grande, pela primeira vez. E até agora Cabo Verde só tinha competido a nível da zona 2, que agora é o UFOA A. Nunca tinha jogado numa outra região africana, e só fez, fora desse contexto regional, só fez um jogo na Europa com Luxemburgo, um amigável. Portanto, é mais um passo neste processo de evolução da seleção nacional, mas daí já pensar numa vitória frente à Nigéria, digamos que é sonhar um bocado. Não, atenção, não estamos a ser pessimistas. Um empate já seria um bom resultado. Sim, já seria um bom resultado, mesmo uma derrota, mas com Cabo Verde a poder discutir o jogo, seria bem. Estamos a falar de uma seleção de Nigéria que tem jogadoras que, por exemplo, para esta eliminatória com Cabo Verde, já consciente de que era uma seleção muito mais fraca, a Nigéria não trouxe a sua equipa, a sua seleção principal, mas tem jogadoras que atuam no Barcelona e noutros campeonatos em França, que são campeonatos fortíssimos a nível da Europa, a nível do mundo. Portanto, Nigéria está claramente num outro patamar. Muito bem, vamos então todos ao Estádio Nacional. O jogo começa às 4 da tarde, com emissão também aqui na rádio de Cabo Verde, com relato também. Sim, do Elvis Neves. Do Elvis Neves, para acompanhar então aqui na RCV, a partir das 4 da tarde, emissão especial. Vamos estar todos com a nossa seleção feminina de futebol. Foi a primeira e única edição do Jornal de Desporto para esta terça-feira.